Próximo exemplo, agora o exemplo 6. Uma dívida deverá ser paga em 7 parcelas, de modo que elas constituam termos de uma PG. Sabe-se que os valores da terceira e sexta parcelas são, respectivamente, 144 e 486. Determine, no item A, o valor da primeira parcela, no item B, o valor da última parcela. Então tá, pessoal, eu acho que não é difícil, né? O problema trata-se de uma PG de 7 termos, tal que o terceiro termo é 144, o sexto termo é 486. Está pedindo aí para a gente determinar o primeiro termo e o A7, né? A última parcela. Muito bem. Então tá, vamos no item A, o valor da primeira parcela. Eu vou fazer o seguinte, olha, A3 igual a 144. O que é, de acordo com a fórmula do termo geral, o A3? O A3 é o produto do primeiro termo pela razão ao quadrado. Isso tem que ser igual a 144. O que é o sexto termo? De acordo com a fórmula do termo geral, é 1 vezes Q elevado a 5. Isso tem que ser igual a 486. Pronto, eu tenho aqui, olha, um sistema com duas equações e duas incógnitas. O que eu vou fazer nesse caso é dividir a de baixo pela de cima. E aí, quando você divide a de baixo pela de cima, esse A1 vai simplificar. Lembrando, conforme eu observei aí no exemplo anterior, se fosse um problema de PA, você iria subtrair uma equação da outra. Como é um problema de PG, você vai dividir uma equação pela outra, tá? Estou dividindo a de baixo pela de cima. Bom, agora aqui a gente vai ter Q elevado a 5 dividido por Q ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Eu devo repetir a base, que é o Q, e subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Igual a 486 sobre 144. Não dá para dividir, né? Não dá a divisão exata. Mas dá para a gente simplificar por 18. Dá para simplificar por 18 isso aqui. E aí você obtém, ó, Q ao cubo é igual 486 dividido por 18 vai dar 27. Sobre 144 dividido por 18 vai dar 8. Então, a razão Q é a raiz cúbica de 27 sobre 8. Maravilha, não é verdade? Q é igual. Bom, raiz cúbica de 27 é 3, sobre raiz cúbica de 8 é 2. Pronto, 3 meios é a razão da PG. Acabou? Não, não acabou ainda não, porque eu quero no item A é o valor da primeira parcela. O valor da primeira parcela corresponde ao primeiro termo da nossa PG. É o A1 que eu devo calcular. A fim de determinar o A1, eu vou voltar aqui na primeira equação, onde tiver Q eu vou colocar o 3 meios. Fica assim, ó, A1 vezes a razão Q é 3 meios ao quadrado é igual a 144. Então, A1 vezes 3 meios ao quadrado vai dar 9 quartos, igual a 144. E, portanto, o primeiro termo, o valor da primeira parcela, é 4 vezes 144 sobre 9. Ou seja, A1 é igual. O que eu fiz aqui? Ó, 4 estava dividindo, passou multiplicando, 9 estava multiplicando, passou dividindo. Num problema como esse, convém a gente dividir primeiro, né, o 144 por 9. Eu acho que a gente diminui as contas, né? Vai dar 16. E 4 vezes 16, 64. Ó, 144 dividido por 9 dá 16. Vezes 4, 64. Pronto, 64 o quê? Reais, né? 64 reais é o valor da primeira prestação. Bom, agora o item B, o valor da última prestação. O valor da última prestação é o sétimo termo da PG. E o sétimo termo dessa PG, de uma PG, pode ser escrito como produto do primeiro termo pela razão elevada a 6. Você pode fazer assim, pessoal. Mas só para enriquecer um pouco mais esse exemplo, eu vou fazer o seguinte. O sétimo termo pode ser escrito como produto do sexto pela razão. Não pode ser assim também? O sexto termo pela razão? Definição de PG, né? De modo geral, pessoal, de modo geral, o que deve acontecer, atenção nesse detalhe, é o seguinte. A soma do expoente de Q com o índice tem que dar o índice do termo considerado. A soma do expoente de Q com esse índice tem que dar o índice do termo considerado. Então, em vista disso, o A7 é a 6 vezes Q elevado a 1, 1 mais 6 dá 7. O A7 também pode ser o A5 vezes Q ao quadrado, ó, 2 mais 5 dá 7. O A7 pode ser o A3 vezes Q elevado a 4, aqui no caso, né? Ó, 4 mais 3 dá 7. Entenderam a mensagem? Tudo bem? O que importa é que a soma do expoente de Q com esse índice tem que dar o índice considerado. Em vista disso, eu posso escrever, até mesmo por definição,
que o sétimo termo é o produto do sexto pela razão. Por que eu fiz assim? Porque o sexto termo eu tenho, ó, 486. Então, A7 é o 486, vezes a razão que nós calculamos, que é 3 meios. Ou seja, o A7 vai ser igual. Convém, novamente, a gente fazer 486 dividido por 2, isso vai dar 243. 243 vezes 3, 729. R$ 729 é o valor da sétima prestação. Próximo exemplo, agora o exemplo 7 diz o seguinte. O número de consultas a um site de comércio eletrônico aumenta semanalmente desde a data em que o portal ficou acessível, segundo uma PG de razão 3. Sabendo que na sexta semana foram registradas 1.458 visitas, determine o número de visitas ao site registrado na terceira semana. Eu acho que não é difícil, pessoal. O que o problema está dizendo? Ele está dizendo para a gente que o número de visitas semanais a um site aumenta segundo os termos de uma PG de razão 3. Sabendo que na sexta semana, ou seja, o sexto termo dessa PG é 1.458, determinar o número de visitas na terceira semana, ou seja, o terceiro termo da PG. É bem tranquilo, não é verdade? Então vamos lá. De modo geral, pessoal, conforme eu venho dizendo para vocês, vocês resolvem todo e qualquer problema de PG tendo o primeiro termo e razão. A razão eu já tenho, eu vou atrás do primeiro termo, Muito bem. A fim de determinar o primeiro termo, eu vou trabalhar com essa informação que ele deu pra gente. Olha, o sexto termo é 1.458, ou seja, o número de visitas ao site na sexta semana é 1.458. De acordo com a fórmula do termo geral que a gente está estudando, o sexto termo é o produto do primeiro termo pela razão elevada a 5, ou seja, o sexto termo é A1 vezes Q elevado a 5. Isso aqui é o sexto termo. Isso tem que ser igual a 1.458. Bom, a razão ele deu pra gente que é 3, então fica assim, ó, A1 vezes 3 elevado a 5 é igual a 1.458. Um pouco mais, o A1 vai ser 1.458, o 3 elevado a 5 dá 243. Aí ele está multiplicando, você passa dividindo. Então, dividido por 243. Um pouco mais, o A1 vai ser igual a 1.458 dividido por 243, isso vai dar 6. Acabou o problema? Não, determinei o primeiro termo da PG. Eu devo determinar o terceiro termo, né? Eu devo determinar o terceiro termo. Bom, o que é o terceiro termo de acordo com a fórmula do termo geral que a gente está estudando? O terceiro termo é o produto do primeiro termo pela razão ao quadrado. Então, o terceiro termo vai ser igual. O primeiro termo a gente determinou aqui que é 6, vezes a razão que é 3 ao quadrado. Um pouco mais, e agora finalizando o problema, o terceiro termo é 3 ao quadrado, 9, vezes 6, 54. 54 é o terceiro termo da nossa PG, ou seja, o número de visitas ao site na terceira semana. Bom, uma outra maneira de você resolver esse mesmo problema seria assim, pessoal, procurando relacionar o dado com o pedido. O que eu quero dizer com isso? Ele deu pra gente o sexto termo e está pedindo o terceiro termo. Uma maneira de você relacionar o sexto termo com o terceiro termo é assim, olha, o sexto termo, A6, é o produto do terceiro termo pela razão ao cubo. Ah, professor, isso funciona? Funciona, pessoal. O que é importante é que a soma desse índice com o expoente de Q tem que dar o índice do termo considerado, entendeu? Ó, 3 mais 3 dá 6. Como aqui, olha só, eu estava determinando o terceiro termo. 1 mais 2 dá 3. O que importa é a soma desse índice com o expoente da razão tem que dar o índice do termo considerado. Então, por exemplo, o sexto termo você poderia escrever como produto do segundo termo pela razão elevado a 4. Entendeu? Bom, então tá, eu relacionei aqui o dado com o pedido. O dado é o sexto termo, 1.458, igual ao terceiro termo que eu quero determinar, vezes a razão que é 3, vezes 3 ao cubo. Então, o terceiro termo vai ser 1.458 dividido por 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27, né? Dividido por 27. E aí você finaliza. 1.458 dividido por 27,
isso vai dar 54. Pronto, você chega no mesmo resultado, 54 visitas. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Próximo exemplo, agora o exemplo 8. Em uma PG alternada, ou seja, em uma PG cuja razão é um número negativo, a soma do segundo com o quinto termos é menos 210. E a soma do quarto com o sétimo é menos 830. No item A, qual o terceiro termo dessa sequência? Também acho que não é difícil, pessoal. O problema está falando para a gente que em uma PG alternada, em uma PG em que a razão é um número negativo, a soma do segundo com o quinto termos é menos 210. E a soma do quarto com o sétimo, menos 840. Então tá, determinar no item A o terceiro termo dessa sequência. Então tá, pessoal, olha só. O problema está dizendo para a gente que a soma do segundo termo com o quinto termo, isso é igual a menos 210. Que mais? A soma do quarto termo com o sétimo termo é igual a menos 840. Pronto, essas são informações do problema. Em uma PG, a soma do segundo com o quinto é menos 210 e do quarto com o sétimo, menos 840. Determinar o terceiro termo. Então, novamente, como a gente vem discutindo, a ideia é ir atrás do primeiro termo e da razão da PG, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Esse A2 eu vou escrever A1 vezes Q. Termo geral de uma PG, pessoal. A2 é A1 vezes Q. Mais o A5. O que é o A5? É A1 vezes Q elevado a 4. Isso tem que ser igual a menos 210. Bom, agora A4. Como é que eu posso escrever o A4? É A1 vezes Q ao cubo. É o produto do primeiro termo pela razão ao cubo. E o A7? A7 é A1 vezes Q elevado a 6. Isso tem que ser igual a menos 840. Excelente, excelente. Vamos lá. Olhando aqui para o primeiro membro da primeira equação. Observe que o primeiro membro dessa equação, ela é composta aqui de duas parcelas, tá vendo? Uma parcela, duas parcelas. E essas duas parcelas têm em comum o fator A1 vezes Q. Então eu vou colocar esse fator em evidência. A1 vezes Q em evidência. Vai ficar assim, ó. A1 vezes Q, abre parênteses. Ó, A1Q dividido por A1Q, isso vai dar 1. Mais A1Q elevado a 4 dividido por A1Q vai dar Q ao cubo. Não é isso? Porque o A1 você vai cortar com esse A1, ó, esse A1 corta com esse. Q elevado a 4 dividido por Q dá Q ao cubo. Isso tem que ser igual a menos 210. Bom, agora olhem para a segunda equação. O primeiro membro da segunda equação é composto de duas parcelas, uma parcela, duas parcelas, e essas parcelas têm em comum o fator A1 que é o cubo, que eu vou colocar em evidência. A1 que ao cubo, abre o parênteses. Bom, A1 que ao cubo dividido por A1 que ao cubo vai dar 1. Mais A1 que elevado a 6 dividido por A1 que ao cubo, esse A1 você vai cortar com A1, que elevado a 6 dividido por Q elevado a 3, vai dar o Q elevado a 3. Divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Menos igual a menos 840. Agora, o que eu vou fazer, pessoal, é dividir uma equação pela outra. Eu vou dividir a equação de baixo pela de cima. Se esse problema fosse um problema de PA, pessoal, você iria subtrair uma equação da outra. Você tem que ter em mente o seguinte, conforme eu já discuti com vocês nas aulas anteriores. A soma está para PA, assim como o produto está para PG, e a subtração está para PA, assim como a divisão está para PG, tá bom? Como aqui é um problema de PG, eu vou dividir uma equação pela outra. Vou dividir a de baixo pela de cima. Quando você dividir a equação de baixo pela equação de cima, poderia ser o contrário também, tá, pessoal? Não tem problema não. Quando você dividir a de baixo pela de cima, olha o que vai ocorrer. Esse A1 com esse você vai simplificar. Esse A1 mais Q ao cubo com esse A1 mais Q ao cubo você também vai simplificar. E aqui você vai ter, ó, Q ao cubo dividido por Q. Vai dar o quê? Q ao quadrado igual menos 840 dividido por menos 210, isso vai dar 4. Sinal na divisão é o mesmo que na multiplicação. Então, Q ao quadrado igual a 4 significa Q igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, ou seja, Q igual a mais ou menos 2. Mas aqui a gente já tem um detalhe. Professor, as duas razões vão valer? Não. Porque o problema está dizendo assim, ó, em uma PG alternada, a razão é negativa, tá vendo? Então o sinal de mais aqui você exclui, deixa apenas o menos. Não é... Às vezes a gente é tentado a excluir o resultado negativo, né? Coitado deles, né?
Mas a gente tem que ter atenção no que a gente está fazendo, né? O problema está dizendo que a PG é alternada, então a razão é negativa. Aí você exclui o positivo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Acabou? Ainda não, né? Já achei a razão, eu devo ir atrás agora do primeiro termo. A fim de determinar o primeiro termo dessa PG, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessa equação, olha só, nessa equação, e substituir o Q por menos 2, a fim de determinar o A1. Aí a gente vai obter o seguinte. Deixa eu repetir a equação aqui, ó. A1 vezes Q, que multiplica 1 mais Q ao cubo, igual a menos 210. O que eu vou fazer? Onde tem Q, eu vou colocar menos 2. Então vai ficar A1 vezes menos 2, que multiplica 1 mais menos 2 ao cubo. Já vamos fazer essa continha? Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Então vou colocar menos 8 aqui. Tá? Menos 8 igual a menos 210. Então vamos lá, olha. 1 menos 8 dá menos 7. Menos 7 vezes menos 2 vai dar 14, né? 14 a 1 igual a menos 210. Portanto, o A1 vai ser menos 210 dividido por 14, isso vai dar menos 15. Menos 15, pronto, já é o primeiro termo da PG, né? O primeiro termo é menos 15, né? O primeiro termo menos 15 e a razão menos 2. Aqui a gente já calculou a razão aqui, não é verdade? Razão menos 2. Pronto, agora eu tenho condições de determinar o terceiro termo, que ele quer que a gente determine no item A, né? O terceiro termo, de acordo com a fórmula do termo geral, é o produto do primeiro termo pela razão ao quadrado. Ou seja, o terceiro termo vai ser igual ao primeiro termo, menos 15, vezes a razão, que é menos 2, ao quadrado. Finalizando, terceiro termo vai ser igual, ó, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, né? 4 vezes menos 15, menos 60. Pronto, menos 60 é a resposta aí do item A. O terceiro termo da PG é menos 60. Agora, o item B. Somando-se o mesmo número ao primeiro e ao segundo termos dessa sequência, mantendo-se o terceiro termo, seus 3 primeiros termos constituem-se em uma PA. Qual é a razão dessa PA? Então, o que o problema está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente o seguinte, olha, se você somar ao primeiro e ao segundo termos dessa PG uma mesma constante e manter o terceiro termo inalterado, você obtém uma PA. Qual é a razão dessa PA? Entenderam a situação? Então, organizando aqui nosso problema, olha, a PA em questão tem por primeiro termo A1 mais X, ó, a PA em questão tem por primeiro termo A1 mais X. Quem é esse A1? Esse A1 é o primeiro termo da PG, tá bom? O primeiro termo da PA é A1 mais X. Bom, tem por segundo termo A2 mais X e tem por terceiro termo A3. Não é isso que o problema está dizendo para a gente? Se você somar uma mesma quantidade que eu estou chamando de X ao primeiro e ao segundo termos da PG e manter inalterado o terceiro termo dessa PG, os 3 primeiros termos da PG, que são esses aqui, constituem uma PA. Determinar a razão dessa PA. Bacana essa questão, não é verdade? Bom, então vamos mexer um pouquinho mais nisso aqui. Esses A1, A2 aqui são termos da PG, tá bom, pessoal? Qual é o primeiro termo da PG? Qual é o primeiro termo da PG que a gente determinou aqui? Olha, é menos 15. Então aqui vai ficar menos 15 mais X. Qual é o segundo termo da PG? O segundo termo da PG é o primeiro vezes a razão. Olha, a razão é menos 2, tá vendo? A razão é menos 2, o primeiro é menos 15, então menos 2 vezes menos 15 vai dar 30. O segundo termo da PG é 30, então aqui vai ficar 30 mais X. E o terceiro termo da PG vai ser quem? Vai ser o menos 15 vezes a razão ao quadrado, não é isso? Terceiro termo, já está aqui, ó. Terceiro termo, menos 60, que beleza, né? O terceiro termo da PG já está aqui, que é o menos 60. Pronto. A fim de eu determinar a razão dessa PA, eu tenho que determinar o valor de X, eu tenho que calcular o valor de X. Para isso, você tem que lembrar de uma propriedade das PAs que diz o seguinte: numa PA de 3 termos, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Lembra dessa propriedade? Numa PA de 3 termos, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, o 30 mais X, que é o termo do meio, é a média aritmética do primeiro e terceiro, ou seja, é o menos 15 mais X menos 60 dividido por 2. Bom, agora eu acho que é fazer conta, né? Vamos multiplicar cruzado aqui para ver o que vai dar? Vamos lá, ó. Primeiro nesse sentido, 2 vezes 30 vai dar 60, mais 2 vezes x, 2x,
igual a menos 15 menos 60, menos 75. Menos 75 mais x. Bom, tudo que tem x eu vou deixar no primeiro membro, vai ficar assim, 2x, esse x para o primeiro membro menos x, igual a menos 75, o 60 para o segundo membro, menos 60. 2x menos x vai dar x, igual menos 75 menos 60, isso vai dar menos 135. Menos 135. Menos 135 é o valor de x. Assim sendo, a PA em questão, pessoal, é a seguinte, olha, a PA em questão. Olha para cá, é o menos 15 mais x, ou seja, é o menos 15 menos 135 é o menos 150. Depois é o 30 mais x, ou seja, é o 30 menos 135, é o menos 105. E a última parcela aqui é o menos 60, né? Menos 60. Pronto, aqui está a PA em questão. Qual é a razão? Bom, então vou determinar a razão aqui. Para você determinar a razão de uma PA, você deve subtrair qualquer termo a partir do segundo pelo anterior. Então eu vou fazer esse menos esse. Vai ficar menos 105 menos o anterior, que é menos 150. Atenção para esse detalhe aqui, pessoal. Esse primeiro menos é da fórmula, né? Determinar a razão. Qualquer termo menos o anterior. E esse menos aqui é do menos 150, tá bom? Então, menos vezes menos vai ficar mais. Mais 150 menos 105. Isso vai dar 45. Pronto. A razão da PA é 45. Questão interessante, não é verdade? Exemplo 9. Considere que C1, C2 e C3 é uma sequência de círculos em que o raio de cada um, a partir de C2, é igual ao dobro do raio do círculo anterior. Sabendo que a área de C10 é 2 elevado a 36 π centímetros quadrados, determine no item A o raio de C1 e no item B a área de C4. Então, pessoal, então tá, já vamos pensar aqui no item A. O problema está dizendo pra gente que os raios desse círculo formam uma PG de razão 2, não é isso que está dizendo? Ó, é C1, C2, C3 é uma sequência de círculos em que o raio de cada um, a partir do segundo, é igual ao dobro do raio do círculo anterior. Então isso está dizendo que os raios desses círculos formam uma progressão geométrica de razão 2. Tudo bem? A PG em questão é essa aqui, olha. Ó, a PG em questão é R1, o raio do primeiro círculo, R2, o raio do segundo círculo, R3, o raio do terceiro círculo, e assim por diante. E essa PG é tal que sua razão é 2. A razão dessa PG é 2. Muito bem. O que mais o problema está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente que a área do décimo círculo é 2 elevado a 36 π. A área do décimo círculo, que eu vou chamar de A10, é 2 elevado a 36 vezes π, né? 2 elevado a 36 π, não, 2 elevado a 36 vezes π. Essa é a área do décimo círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo, pessoal? É πr ao quadrado. Nessa fórmula que te dá a área de um círculo, πr ao quadrado, é π vezes o seu raio ao quadrado. Então, a área do décimo círculo vai ser π vezes o seu raio, que vai ser R10, lembrando que os raios são termos dessa PG. Então, o raio do círculo 10 vai ser o décimo termo dessa PG. Então, vai ser o raio 10, né, o décimo termo da PG, ao quadrado. Isso tem que ser igual a 2 elevado a 36 π. Excelente. Então, esse π com esse você pode simplificar. Vai sobrar R10 ao quadrado é igual a 2 elevado a 36. Bom, e agora você pode pensar em elevar ambos os membros dessa igualdade a meio, né? Porque a intenção é calcular o R10, né? O raio do décimo círculo. Então, elevando o primeiro membro e o segundo membro dessa igualdade a meio, você vai obter no primeiro membro R10. Que isso, professor, está fazendo? É um rascunho aqui, ó. R10 ao quadrado, ainda elevado a meio. O que vai acontecer? Potência de potência, eu repito a base, que é o R10, multiplica os expoentes. 2 vezes meio, vai dar 1, que não precisa colocar. E aqui no segundo membro vai ficar 2 elevado a 36 elevado a meio, vai dar 2 elevado a 18. Pronto. 2 elevado a 18 é o raio do décimo círculo. É o raio do décimo círculo. Acabou? Não. O que eu quero determinar aí no item A? O raio do primeiro círculo. Muito bem, muito bem. Eu quero determinar, então, é R1, né? O raio do primeiro círculo é R1. E a gente conhece o R10. Bom, de acordo com a forma do termo geral, o que é R10? Então, vamos repetir aqui, ó. O R10
é 2 elevado a 18. Agora sim, R10 é o 10º termo dessa PG. Como é que a gente pode escrever o R10? É o produto do primeiro termo, que é R1, pela razão elevada a quanto? Elevado a 9, entendeu? O 10º termo dessa PG, que é o raio 10, é o produto do primeiro termo, que é R1, vezes a razão elevada a 9. Muito bem. Isso tem que ser igual a 2 elevado a 18. Bom, então R1 vezes a razão Q, que é 2, vezes 2 elevado a 9, é igual a 2 elevado a 18. O 2 elevado a 9 está multiplicando, vou passar dividindo. Então o R1 vai ser 2 elevado a 18, dividido por 2 elevado a 9. Divisão de potências de mesma base, o que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 2, subtrair os expoentes. 18 menos 9, 9. Pronto. Então esse aqui já é o item A. R1 é 2 elevado a 9, o raio do primeiro círculo. No item B, a área de C4. Agora é o item B, né? Item A, agora é o item B. A área de C4, ou seja, a área do quarto círculo, que eu vou chamar de A4, é π vezes o seu raio ao quadrado, né? Ou seja, vezes o R4 ao quadrado. E R4 aqui pra gente é o quarto termo da nossa PG, não é verdade? É o quarto termo da nossa PG. Então, devagarzinho pra gente entender. A área do quarto círculo vai ser igual a π vezes... Como é que eu posso calcular via termo geral o quarto termo da PG? É o primeiro vezes a razão ao cubo, não é isso? Então, esse R4 aqui, pessoal, devagarzinho pra você entender. O R4 vai ser o R1, é o primeiro termo, vezes a razão elevado a 3. Isso ainda ao quadrado. Não é assim? De acordo com o termo geral, o quarto termo de uma PG é o produto do primeiro termo, que é o R1, pela razão ao cubo. Tranquilo? Vamos lá. A área, então, procurada, a área 4 vai ser igual a π vezes o R1. Cadê o R1? Está aqui, 2 elevado a 9. Vezes a razão. Qual é a razão? 2 ao cubo, né? Porque aqui está o cubo, ainda ao quadrado. Então, a área do quarto círculo vai ser π vezes, aqui dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Eu devo repetir a base, que é o 2, somar os expoentes. 9 mais 3, 12. Ainda elevado a 2. Finalizando agora o problema. A área do quarto círculo vai ser, olha só, que eu tenho agora uma potência de potência. O que eu devo fazer? Repetir a base, que é o 2, multiplicar os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 24, né? 2 elevado a 24 π. 2 elevado a 24 π, o quê? Centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Pronto. Questão bacana, não é verdade? Agora, o exemplo 10, para a gente finalizar essa aula, interpolar 5 meios geométricos entre 2/3 e 486. Ou seja, dispor entre 2/3 e 486 mais 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. De tal forma que esses 7 números, que aqui agora eu vou ter um total de 7 números, formem uma PG, uma progressão geométrica. Isso significa problema de interpolação. Interpolar 5 meios geométricos entre 2/3 e 486 significa dispor entre 2/3 e 486 mais 5 números, de tal forma que esses 7 números formem uma PG, uma progressão geométrica. Bom, para a gente resolver esse problema, basta determinar a razão da PG. E isso é bem simples, olha só. Para você determinar a razão dessa PG, basta usar essa informação aqui. Olha, o 7º termo da PG vai ser 486. Por que o 7? Você tem 5 no meio e mais 2 da extremidade, tá? Então, esse 486 aqui vai ser o 7º termo da PG. O 7º termo da PG é igual a 486. Bom, o que é o 7º termo de uma PG? É o produto do primeiro termo pela razão elevado a 6. Isso tem que ser igual a 486. O primeiro termo é o 2/3. 2/3 vezes Q elevado a 6 é igual a 486. Portanto, o Q elevado a 6 vai ser... O 3 está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 486 sobre... O 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, o Q elevado a 6 vai ser igual... Quem sabe a gente faz a divisão aqui primeiro, olha. 486 dividido por 2 dá 243. 243 vezes 3
Isso vai dar 729. Cuja fatoração de 729 é 3 elevado a 6, né? É o 3 elevado a 6. Então, esse 6 com isso você pode simplificar, significa então que Q é igual a 3. Pronto. E agora a gente monta a PG. O primeiro termo é 2/3, sendo a razão 3, o segundo termo vai ser 2/3 vezes 3. E 2/3 vezes 3 vai dar 2. Agora o próximo termo, né, o terceiro termo, vai ser 2 vezes 3, 6. Todo mundo torcendo para chegar aqui no 486, bonitinho, não é verdade? Bom, agora 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3. 54 vezes 3 vai dar quanto isso aí, hein? 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15. E 1, 16. 162. E 162 vezes 3 realmente vai dar o 486. Pronto.